Considerações iniciais. Em semiologia, utilizamos para a descrição uma terminologia anatômica específica que nos ajuda a entender a posição relativa das partes do corpo e seus movimentos. A posição padrão ou posição anatômica serve de referência e é a posição ereta do corpo, com os membros superiores pendentes, junto às laterais do tronco e as palmas das mãos direcionadas para a frente. Consideramos anterior a parte ventral do corpo e posterior a parte dorsal do corpo. Na terminologia anatômica, é importante definir o que é superior e inferior. Entendemos que superior é a parte de cima de uma estrutura do corpo, ou seja, mais próximo da cabeça. E inferior é a parte de baixo de uma estrutura do corpo, ou seja, mais longe da cabeça. Quando nos referimos a medial e lateral, usamos como referência a linha mediana do corpo. Medial está voltado para a linha mediana do corpo, ou nela situada. Lateral está voltado para longe da linha mediana do corpo. Outros termos importantes são proximal e distal. Proximal é o mais próximo ao centro do corpo. Distal é o mais distante do centro do corpo ou do ponto de ligação de um membro ao tronco. Usamos como referência de centro do corpo a cicatriz umbilical. Em relação à superficial, é quando voltado para a superfície corpórea, ou nela situado, e profundo é quando é mais distante da superfície corpórea, mais interno. As duas principais divisões do corpo são a parte axial, que consiste em cabeça, pescoço e tronco, e a parte apendicular, que é formada por membros ligados ao longo do eixo do corpo. A compreensão da terminologia anatômica pelo estudante de medicina se faz necessária principalmente ao se estudar as diversas regiões do corpo e segmentos. Os planos são secções bidimensionais através do corpo que oferecem uma visão como se fosse cortado por uma linha imaginária. Os planos sagitais cortam verticalmente o corpo de anterior a posterior, dividindo em porções direita e esquerda. Os planos frontais, também chamados de planos coronais, atravessam verticalmente o corpo, dividindo em porções anterior e posterior. Estão dispostos em ângulos retos em relação aos planos sagitais. Os planos transversos correspondem a porções horizontais, dividindo o corpo em porções superior e inferior. Estão dispostos em ângulos retos em relação aos outros dois planos. Deformidades. Deformidades que o membro se afasta da linha média do corpo são deformidades em varo. Deformidades em que o membro se aproxima da linha média são deformidades em valgo. Movimentos principais do corpo. Também devem ser compreendidos. A flexão é um movimento onde há diminuição do ângulo entre os ossos em uma articulação. A partir da posição anatômica, a flexão geralmente ocorre para frente, exceto na articulação do joelho, onde é posterior. A extensão é um movimento onde há o aumento do ângulo dos ossos em uma articulação. E a hiperextensão é quando se estende o membro além de sua amplitude no movimento normal. A flexão lateral é a inclinação do tronco ou da cabeça para o lado do plano, coronal ou frontal. A abdução é o movimento de um osso para longe da linha média do corpo ou da linha média de um membro. A adução é o movimento de um osso no sentido da linha média do corpo ou da linha média de um membro. Rotação é o movimento de um osso ou do tronco em torno de seu eixo longitudinal. A rotação pode ser medial, quando o giro ocorre em direção à linha média, e lateral, quando o giro ocorre para fora. No antebraço ocorrem movimentos especiais chamados pronação e supinação. A pronação é quando, mantendo o cotovelo flexionado, a palma da mão vira para baixo. Já na supinação, a palma da mão vira para cima. Na flexão plantar, os dedos são voltados para baixo e na dorsiflexão, para cima. Na inversão, a face plantar do pé vira medialmente. Na eversão, a face plantar do pé vira lateralmente. Existem movimentos não habituais que dependem do plano a ser analisado. O movimento em sentido posterior no plano transverso, ao manter os ombros para trás, chama-se retração. Os movimentos ascendentes ou descendentes de uma parte do corpo do plano frontal são conhecidos como elevação ou abaixamento. A abdução do braço na articulação do ombro e sua elevação acima da cabeça no plano frontal é conhecida como elevação em abdução. A flexão do braço na articulação do ombro e sua elevação acima da cabeça no plano sagital é conhecida como elevação em flexão. Movimentos finos com o polegar com as extremidades dos dedos são chamadas de oposição. Eles são absolutamente necessários para uma boa função da mão.
Diante da necessária assimilação destes conceitos iniciais, o aluno de medicina deve iniciar-se na técnica de exame físico de forma mais apurada. O roteiro aqui descrito é dividido de forma didática em inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação e testes especiais. Iniciaremos com o exame físico das estruturas que compõem o esqueleto axial. Devemos primeiramente realizar a inspeção estática da porção anterior, lateral e posterior do tronco e pescoço a fim de identificar alterações tróficas, como cicatrizes, manchas hipocrômicas ou manchas hipercrômicas. Devemos avaliar possíveis desvios no pescoço, bem como possíveis assimetrias nas clavículas e na posição dos ombros. Devemos avaliar a simetria mamilar, bem como a morfologia dos músculos peitorais maiores. Deformidades torácicas como pectus caninatum e pectus excavatum devem ser identificadas. Com o paciente em perfil, devemos constatar as curvas fisiológicas compensatórias, ou seja, a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Observar a região posterior do tronco, avaliando possíveis assimetrias do ombro, assimetrias musculares e alterações tegumentares. Também devemos avaliar o alinhamento da coluna em busca de desvios laterais. Devemos avaliar o ângulo entre o tronco e o braço. Na palpação, devemos palpar os processos espinhais das vértebras à procura de lesões e/ou dor. Devemos testar os movimentos de rotação, flexão do tronco, extensão e hiperextensão e lateralização. Por fim, devemos realizar o teste de Laseg. Com o paciente deitado em decúbito dorsal, devemos estender a perna na qual há referência de dor em uma angulação de cerca de 40 graus, a fim de simular a dor referida. Caso haja dor, devemos estender a perna e realizar a dorsiflexão do pé, à procura de uma possível exacerbação do processo álgico. Devemos também flexionar o quadril em 90 graus e realizar uma hiperextensão do joelho, até 75 graus, a fim de confirmar o sinal de Laseg. Exame dos membros superiores. Na inspeção dos membros superiores, devemos procurar por alterações tróficas, cicatrizes e devemos avaliar a morfologia das estruturas, sempre realizando a comparação bilateral. Devemos avaliar o ângulo normal em valgo que o cotovelo faz com o braço, chamado de ângulo de carregamento. Devemos realizar a palpação da clavícula desde a articulação externoclavicular até a articulação acromioclavicular, bem como a palpação do acrômio. Devemos palpar também o tubérculo maior do húmero e o sulco do tendão da cabeça longa do bíceps, ao realizarmos uma hiperextensão do braço. Devemos palpar os epicôndilos medial e lateral e o olecrano, que formam um triângulo isósceles quando o cotovelo está fletido. A cabeça do rádio também deve ser palpada. Devemos realizar a palpação de todos os metacarpos em toda a sua extensão, bem como palpar a pele de toda a região da mão. Devemos palpar também todas as articulações dos dedos. Por último, palpamos a região hipotenar e a região tenar da mão. As rotações interna e externa do cotovelo devem ser avaliadas realizando-se uma flexão de 90 graus. Os movimentos conjugados de adução e rotação interna também podem ser avaliados ao pedir que o paciente toque o ombro contralateral com a mão. E a rotação externa conjugada à abdução pode ser verificada ao se pedir para que o paciente toque a nuca. Devemos pedir para que o paciente realize um movimento de amplitude completo. Pedimos também para que o paciente realize a flexão do ombro. Devemos pedir para que o paciente realize movimentos de flexão e extensão do cotovelo, bem como movimentos de pronação e supinação. O paciente deve realizar os movimentos de flexão palmar e flexão dorsal, bem como movimentos de adução e abdução. No exame da mão, pedimos que o paciente realize a abdução e adução dos dedos, bem como uma flexão e extensão dos quirodátilos. E por último, pedimos que ele realize o movimento de oposição. Exame dos membros inferiores e do quadril.
No exame dos membros inferiores, devemos inspecionar a angulação normal dos joelhos, a fim de identificar a possível presença de geno recurvato e desvios em varo ou em valgo. A inspeção do antepé, médio pé e retropé deve ser realizada a fim de identificar possíveis deformidades. A medição do comprimento dos membros inferiores também deve ser realizada utilizando-se uma fita métrica. Devemos medir desde a crista ilíaca superior até o maléolo medial. Outra maneira de medirmos o comprimento dos membros inferiores é mensurar a distância da cicatriz umbilical até o maléolo medial. Devemos palpar as espinhas ilíacas posterosuperiores e as espinhas ilíacas anterosuperiores. Devemos realizar a palpação da tuberosidade isquiática e do trocânter maior do fêmur. Devemos palpar a patela pressionando-a. Esta é uma manobra de flutuação patelar, também conhecida como sinal da tecla, sendo indicativa de derrame articular caso seja positivo. Devemos palpar a cabeça da fíbula, o côndilo lateral, o ápice e os bordos da patela e a tuberosidade da tíbia, bem como outras estruturas ósseas do joelho. Devemos palpar os maléolos medial e lateral. E também devemos realizar a palpação do tendão do calcâneo, verificando a sensibilidade e possível tumefação. Prosseguimos com a palpação do hálux, bem como a palpação da cabeça dos metatarsianos e os espaços entre eles. Por fim, devemos palpar o calcâneo. Devemos realizar a flexão e extensão da articulação do quadril. A rotação interna e externa devem ser verificadas com o paciente em decúbito dorsal, por meio do rolamento da estrutura coxofemoral. Podemos avaliar a rotação interna e externa com o quadril fletido 90 graus. A abdução deve ser examinada com a estabilização da pelve. Assim como a adução deve ser testada com a pelve estabilizada. Devemos realizar a flexão e extensão do joelho, sempre prestando atenção para possíveis criptações. O sinal da gaveta deve ser examinado com o joelho flexionado 90 graus e o quadril flexionado 45 graus. Devemos tentar anteriorizar a tíbia no teste da gaveta anterior, que verifica a integridade do ligamento cruzado anterior. O exame da gaveta posterior é realizado com o joelho na mesma posição, porém é realizada uma tentativa de posteriorizar a tíbia. Este exame avalia a integridade do ligamento cruzado posterior. Por fim, avaliamos a flexão plantar, a flexão dorsal e os movimentos de inversão e eversão, ativamente e passivamente. Devemos avaliar a marcha do paciente, analisando suas fases e possíveis movimentos que fujam da naturalidade. Por fim, pedimos que o paciente caminhe sobre os calcanhares e na ponta dos pés, sendo uma avaliação neurológica importante. Esta foi uma videoaula de exame físico do aparelho locomotor. Esperamos que os espectadores possam fazer bom proveito deste material. Obrigado pela atenção.